Se você deu uma olhadinha no vídeo que eu postei recentemente, você viu o quanto é revoltante você ver alguém fazendo uso incorreto do equipamento. Naquele vídeo, por exemplo, um motociclista, se é que assim pode se dizer, ou a palavra correta seria um débil mental, está munido de uma motocicleta de baixa cilindrada, e com aquela motocicleta ele está empinando ela e acaba por atingir uma criança que estava tentando atravessar a rua. A criança brincando ali, acabou atravessando a rua e veio essa figura, né? E acabou atropelando essa criança. Ferimentos gravíssimos. Infelizmente, naquele momento ali, é algo que quando você olha aquela imagem, te desperta raiva, te desperta fúria, te desperta um sentimento de tentar fazer justiça com as próprias mãos, muitas vezes, em especial se você cruza com uma figura daquela ali, em momento logo posterior ao fato. Então, são N situações que acabam corroborando com as situações que aconteceram recentemente. E qual é a situação que aconteceu? Aconteceu o fato de que a venda de motocicletas passou a estar proibida. Isso mesmo, a venda de motocicletas passou a ser proibida. Motocicletas de alta cilindrada, por exemplo, motocicletas de alto desempenho, passaram a ser motocicletas de uso restrito. E as motocicletas de baixa cilindrada são motocicletas de uso permitido. Mas as motocicletas de baixa cilindrada, para que você tenha acesso a essa motocicleta de uso permitido, vai estar sendo bem complicado. Existe uma série de fatores complicadores agora que, para que você tenha acesso a esse tipo de equipamento, realmente vai ser uma situação bem crítica, bem difícil. Porém, o que acontece? Aqueles usuários que fazem esse tipo de situação com as motocicletas, normalmente esse tipo de gente não vai estar passando pelo mesmo crivo administrativo que você, cidadão de bem, vai ter que passar. Então você vai fazer todos os seus testes, teste psicológico, vai fazer o seu teste de direção, vai fazer o seu teste de documentação, vai ser feito alguma verificação, por exemplo, do seu histórico, se você tem antecedentes ou não, para que você possa estar utilizando uma motocicleta. Isso é uma motocicleta de uso permitido. Uma motocicleta de uso restrito, 1000 cilindradas, aí, 600 cilindradas em diante, esqueça, isso daí não tem. Isso daí vai ser restrito especificamente a grupos policiais. Caso contrário, se você não for membro das Forças Armadas, se você não for membro de um grupo policial, por exemplo, você não vai estar podendo estar utilizando essas motocicletas de uso restrito. Pois é, parece brincadeira, mas é essa justamente a analogia que fazem com armas de fogo. Se você veio aqui pela situação das motocicletas, entenda que muito perto disso existem as armas de fogo. As armas de fogo passam por esse crivo e não é de hoje. Muitos e muitos anos tentam fazer isso com as armas de fogo e de fato as fazem. Assim como agora, assim como nesse ano que nós temos aqui, estamos tendo aí restrições muito fortes novamente para que o cidadão de bem possa estar adquirindo sua arma de fogo. Então, ao contrário do que eu já vi, inclusive no YouTube, o que é um cidadão de bem, falando que um cidadão de bem pode ser até mesmo um vagabundo, um ladrão, não é. Cidadão de bem é você, pagador de imposto. É você que, por exemplo, para pilotar sua motocicleta, tirou a sua habilitação, fez todos os procedimentos de habilitação, sabe quanto custa um IPVA, sabe quanto custa um licenciamento, um seguro obrigatório, sabe as dificuldades que é para você manter a sua motocicleta em dia, sabe o quanto custa você pagar as suas prestações, né? Sabe que ela sofre desgastes, sabe que você tem que arcar com essas manutenções. É totalmente diferente do vagabundo que simplesmente rouba essa motocicleta, né? Que desce, vai para a pista, ele rouba essa motocicleta, não deu problema, estragou, joga ali em qualquer canto, semana que vem, daqui a pouco desce ali, rouba outra e pau e lenha. Então é por causa destas situações que, infelizmente, existe uma situação dúbia aí, existe uma situação errônea aí. Para aqueles que são cidadãos de bem, está existindo essa restrição para a aquisição das motocicletas. Mas para o vagabundo que não sabe nem sequer o que é habilitação, para ele tanto faz. Para um vagabundo desse, tanto faz. E sabe qual é o maior tapa na cara que existe? Um dos argumentos para que se restrinja a utilização de motocicletas é justamente dizendo que você, trabalhador, você que teve que passar por todo o crivo administrativo, você que teve que passar por todas essas situações que pudessem estar colocando você para que você pudesse ter o seu direito de usufruir da sua motocicleta, estão falando que você é quem está entregando a sua motocicleta para o ladrão, você que está entregando a sua motocicleta para o vagabundo.
Parece brincadeira, né? Mas é justamente isso que nós estamos ouvindo. É justamente isso que aquele cidadão de bem, que de tanto vê as suas injustiças, que de tanto vê muitas vezes a apatia de algumas situações, ele acaba se vendo na obrigação de ter essa arma de fogo. E veja bem, essa arma de fogo não é somente para defesa. Às vezes ele quer ter essa arma de fogo para sua recreação, ele gosta de praticar esportes. Acreditem vocês ou não, a primeira medalha olímpica brasileira veio do tiro. Você acredita nisso? Você sabia disso? Pois é. Então, os brasileiros têm uma tradição forte nesse esporte, mas não é prestigiado, é simplesmente silenciado essa situação. E o que acontece? Acontece que você, cidadão, hoje está sendo colocado no mesmo jarro daqueles vagabundos que fazem mil e uma merda com motocicleta. Você está sendo taxado de vagabundo, você está sendo taxado de ladrão pelo simples fato de você utilizar sua motocicleta. É correto isso? É justo isso? Bom, se você faz uso de motocicletas, mas se você não faz uso de arma de fogo, não tem a sua arma de fogo particular, saiba que existe uma classe de pessoas, ou seja, dos armamentistas, das pessoas que fazem uso das armas de fogo, que têm a sua arma de fogo, muitos deles, muitos enormes, mas olha, uma fatia muito grande, comprou sua arma de fogo, fez ali seus treinamentos, guardou sua arma ali e deixa ela ali em repouso. Eventualmente vai para o stand, vai ali, faz mais um treinamento, outro, de vez em quando faz algum cursinho, mas tem a sua arma de fogo em sua residência, para proteger a sua família, pois eles sabem que apesar de termos excelentes bombeiros, por exemplo, naquele primeiro princípio, naquele primeiro combate ao incêndio, quem vai dar é o morador. Não é à toa que, por exemplo, em todas as edificações, você tem ali os seus hidrantes, você tem os seus extintores de incêndio. Da mesma maneira, no tocante a armas de fogo. Você pode ter excelentes grupos policiais, mas esses grupos policiais eles só vão dar início ao seu deslocamento no momento em que eles receberem a informação do acontecido. E se você está passando pela situação, como que você vai ligar? Você vai pedir figas ali, escapes para o ladrão, só um pouquinho que eu vou fazer um 90 aqui enquanto o senhor me assalta, daí para poder estar comunicando eles. É isso que vai acontecer? É óbvio que não. A polícia, via de regra geral, só vai estar chegando depois que a situação ocorreu com você. Portanto, apesar de termos excelentes policiais, excelentes modalidades de policiamento, num policiamento preventivo, num policiamento de repressão, mas nós, no momento da ação, no momento que está acontecendo com o cidadão, muitas vezes o policial precisa do óbvio, que é o quê? Saber o que está acontecendo. E ele muitas vezes só vai estar sabendo disso daí depois. Então, é uma situação diferenciada. O patrulhamento ostensivo, por exemplo, os serviços de inteligência, que faz um serviço brilhante, as unidades de repressão e combate ao crime, excelentes unidades mesmo. Mas no momento em que está ocorrendo algo com o cidadão, é muito difícil você ter um flagrante dessa situação. Eventualmente você consegue o êxito do flagrante dessa situação, mas você precisa de uma série de combinação de fatores que acabe levando você ao êxito nessa situação. Caso contrário, você vai saber depois e com base nas informações que você tem, aí sim você vai dar continuidade naquele serviço, naquela atividade policial. Ou seja, todos os procedimentos que quem está dentro da situação não pode se dar esse luxo. Se você já está vivenciando essa situação de roubo, você não pode se dar esse luxo. Você tem que agir como preventivamente. E muitas vezes, preventivamente, aquele vagabundo que pulou no teu quintal, aquele vagabundo que está tentando arrombar a tua porta, muitas vezes o estampido que produz a seguinte informação para ele: aqui vai dar ruim para você, aqui não é um bom lugar para você roubar. Muitas vezes esse estampido é o fator suficiente para que você esteja se desvencilhando de uma situação que poderia ser terrível, traumática e muitas vezes irreversível, tanto para você como para sua família. É justamente esse grupo de pessoas, um grupo de pessoas que até mesmo você, motociclista, pode estar encaixado, é justamente esse grupo de pessoas que está sofrendo esse tipo de informação hoje, esse tipo de adjetivo hoje, esse tipo de colocar em um mesmo jarro hoje. E isso é terrível. A venda de motocicletas está proibida? Bom, talvez lá na República de Zangaro. Afinal de contas, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Essa obra é uma ficção e qualquer semelhança é mera coincidência. Obviamente, não é no Brasil que as motocicletas estão sendo proibidas de estarem sendo comercializadas e muito menos tendo o seu uso restrito, apesar do preço estar bem restritivo. Então, pessoal, para você que chegou até aqui, muito obrigado.
no que eu puder estar contribuindo, no que eu puder estar colaborando, conte conosco. E vamos ter um conhecimento mais amplo e não somente do nosso umbigo, não somente das nossas situações, para que nós não sejamos surpreendidos com situações que às vezes a gente acha que está longe, não tem nada a ver com a gente, mas às vezes, quando você coloca isso no montante geral, está muito mais perto do que você pensa. Tá bom? Forte abraço, pessoal.